Sou babaca por não querer que meu namorado vá pra praia. Calma, não tire conclusões antes de eu explicar a história inteira, porque é uma história bem complexa. Uma história que veio pra gente lá no subreddit, que é onde as pessoas desabafam e pedem conselhos e opiniões das pessoas. Vamos lá. Me mudei pra São Paulo com a minha mãe há pouco tempo por causa da faculdade, não tenho muitos amigos aqui, as únicas pessoas com quem eu posso contar são o meu namorado e minha mãe praticamente. Mas meu namorado mora 2 horas de trem de mim. No momento eu tô enfrentando diversos problemas que acarretaram numa depressão leve ainda e crises de ansiedade muito frequentes. Nas últimas 2 semanas eu e meu namorado não conseguimos nos ver por compromissos de cada um e no mês passado A história vai ficando boa, hein? uma amiga dele, de quem eu nunca tinha ouvido falar, chamou ele pra ir pra praia. E ele comentou comigo que provavelmente eu não poderia ir junto, apesar de ele querer, mas ele iria tentar. Ontem ele me avisa que vai pra praia esse final de semana com esses tais amigos, apesar de eu já ter falado que tava me sentindo muito sozinha e deprimida. Perguntei, posso ir junto? Eu pago uma hospedagem à parte se for de ônibus, não tem problema nenhum. Mas ele disse que não depende dele. Aí eu surtei, perguntei o que ele ia fazer de tão exclusivo com essa garota que eu não poderia estar junto. Mandei ele pro inferno, brigamos por umas 2 horas. Olha, confesso que quando você lê o título, né, sou babaca por não querer que meu namorado vá pra praia, você já tira aquela conclusão do tipo, não, todo mundo tem que poder fazer tudo, um relacionamento não é uma prisão, e eu concordo com isso, mas existe um contexto aqui que não pode ser ignorado. Se você não vê a pessoa com quem você se relaciona há bastante tempo, se você mora longe, se você sabe que essa pessoa está precisando de ajuda, se a pessoa disse pra você que precisa de ajuda, precisa da sua companhia, se ela está começando a desenvolver depressão ou crise de ansiedade, se você não pode contar com a pessoa que tá do seu lado, e como ela disse, praticamente ela só tem o namorado e a mãe, aí fica difícil se relacionar, né? Porque assim, a praia tá lá, gente. Esses amigos, que pelo que eu entendi ela nem conhece, continuam lá. Então assim, o que é mais importante? Você passar um final de semana na praia com seus amigos ou cuidar da pessoa com quem você tá? Lembrando que é importante você se cuidar também, tá? Então tem muitas camadas nessa história, mas eu acho que eu também ficaria bem, eu não sei se irritada, mas bem frustrada com a pessoa que tá do meu lado. E eu não sei pra onde essa história foi, mas eu espero que eles tenham, né, conversado e eventualmente entendido o ponto de cada um. Não tem como a gente também dar uma opinião assim. Mas é isso, amiga, você não está errada em se sentir mal e ficar triste. Eu acho que você tem total razão nesse sentimento e espero que ele tenha acolhido o teu sentimento e que vocês tenham conseguido conversar. Sou babaca por querer viajar sozinho. Eita, que a história é boa, eu quero saber aqui nos comentários a opinião de vocês também. Vamos lá! Sou homem, 33 anos, minha namorada tem 35. Temos um grupo de 10 casais, incluindo a gente. Todo ano os homens fazem uma viagem, geralmente pro Rio de Janeiro, e no mesmo final de semana as mulheres fazem outra, geralmente pra Floripa. Adorei esse grupo, viu? Achei muito legal. Acontece que esse ano, por razões de trabalho, eu não vou conseguir ir, pois o pessoal viaja na quinta-noite e volta na segunda de manhã. E eu tô sem folga, sem home office, então ficou impossível. Minha namorada vai na viagem das meninas de novo. Tendo em vista que seria um final de semana morto pra mim, passei a cogitar ir pra uma praia perto da minha cidade no sábado de manhã e voltar domingo à tarde enquanto rolam as viagens da turma. Porém, quando soltei o assunto, meus pais e minha namorada reagiram negativamente, o que me deixou um pouco incomodado, porque não vejo nada demais em passar umas 30 e poucas horas sozinho, principalmente porque nunca viajei sozinho e gostaria de ter essa experiência. E aí, sou babaca por querer viajar sozinho? Não, todo mundo tem o direito de viajar sozinho, estando acompanhado, todo mundo tem o direito de ter um espaço, gente, respirar um pouco. Ainda mais se a pessoa não vai estar, né, no final de semana com ele. Eu imagino assim, eu me colocando na posição de namorada aqui, eu pensaria, pô, eu tô indo curtir com as minhas amigas, não tem problema nenhum em ele querer passar esse tempo sozinho, ainda mais sabendo que ele perdeu a viagem dos amigos, que é uma tradição que eles têm. Mas de novo, né, a gente tá aqui lendo um recorte dessa história, tem muitas variáveis que a gente talvez não saiba, porém, com a informação que eu tenho, eu digo pra você que eu não vejo problema nenhum em você viajar sozinho, assim. Talvez eu entenda um pouco da reação negativa automática das pessoas em, poxa, sei lá, não sei se seus pais queriam que você ficasse com eles, não sei, tem muitas coisas que a gente não sabe. Porém, às vezes a gente precisa ser mais racional e menos emocional com as outras pessoas e entender que elas são indivíduos independentes, que têm relações com a gente, mas são independentes. E aí é difícil mesmo você, né, assimilar tudo isso. Mas acho que você não tá errado em querer viajar sozinho, não se sinta culpado por ter essa vontade, porque do mesmo jeito que você tem hoje, sua namorada pode ter essa vontade amanhã, entendeu? E a questão é conversar e tentar entender o ponto de vista de cada um. Gente, todo conselho que eu dou aqui, toda história eu termino com conversem, porque ninguém perde conversando, entendeu? Se perder conversando, se a conversa for difícil, então tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Mas se for uma conversa saudável, todo mundo sai ganhando. E é isso, que seja um final de semana de muita alegria pra ela, com as amigas, porque ela também tem que viajar com as amigas, ser feliz e se jogar. E pra você também, se você for viajar, né? Aí a gente não sabe se isso deu certo ou não.